Veja então que Randolph, Paulo Pimenta e Alcolumbre agiram em conjunto. Porque o Randolph sempre procura o STF. Sim. Então, Randolph e Paulo Pimenta, vamos procurar o Alcolumbre. Perfeito. Com base no regimento interno. E vamos esperar que ele diga não. Ou vamos pedir para que ele diga não. Você vai ouvir aqui. E a primeira notícia que fez um nó na cabeça do brasileiro é a seguinte. Preste atenção. Preste atenção. Preste mais atenção do que quando eu pedi para você dar o like. Porque metade ainda não deixou o like. Ou seja, eu tenho metade de tapados aqui na audiência. Preste atenção nessa notícia. O ministro do STF, Flávio Dino, suspendeu na manhã de hoje a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da empresária Roberta Luxinger, investigada pela CPMI do INSS. Roberta Luxinger é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que apesar do Inha é gordo igual um capão. Flávio Dino concordou com o argumento da defesa de Roberta e concluiu que houve violação do devido processo constitucional na votação da CPMI, que aprovou em 26 de fevereiro 87 requerimentos de forma conjunta. Entre eles, as quebras de sigilo dela, Roberta Luxinger, e também de Lulinha. O ministro Flávio Dino determinou que, se os dados já estiverem disponibilizados, que sejam mantidos sob sigilo na presidência do Senado até o julgamento do mérito da ação pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro ainda ressaltou que as CPIs têm poderes de autoridades judiciais, mas ponderou que é necessário fundamentar de forma individualizada medidas que violem dados sigilosos. E aqui eu faço uma parte, segure o TP. Flávio Dino diz, é preciso individualizar as medidas. Como se algum dos quase 2.000 brasileiros violados no 8 de janeiro tiveram individualizadas as suas condutas para que recebessem as medidas preventivas, quer dizer, prisões políticas, para que tivessem as suas condenações ou acordos de não persecução penal, que também querem dizer, neste caso, perseguição política, individualizadas. O que Flávio Dino mostra aqui é, se você é cidadão comum, se você é povo, você que se lasque. Indúbio pau no povo, mas no filho do Lulinha, no Lulinhazinho, não, Jamelão. Quem mexe com o filho da presidência, mexe com a minha banha. E por falar nisso, ao decidir pela manutenção, de que manutenção? Ah, agora você vai falar do Alcolumbre. Tá, você tem que começar o texto diferente, alemão. Porque nós estamos falando do Flávio Dino até agora. E se nós vamos falar de decidir pela manutenção, você tem que falar quanto ao Alcolumbre, deixa eu te ensinar a redação, que é importantíssimo isso nos dias de hoje. Porque se eu estou falando do Dino suspendeu a quebra de sigilo, Dino não manteve a quebra de sigilo, e vou falar, e por falar nisso, ao decidir pela manutenção, não, eu tenho que falar do Alcolumbre primeiro, para que as pessoas não se confundam, porque esse assunto já é confuso demais. Então, quanto ao Alcolumbre,
ao decidir pela manutenção da quebra de sigilo de Lulinha, ele, Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, fez um aceno ao governo Lula. Segundo informações do jornal O Globo, Alcolumbre, por um lado, agradou a oposição e abriu brecha para o surgimento de uma crise com considerável potencial de estrago sobre a candidatura de Lula à reeleição em outubro. Ao mesmo tempo, Alcolumbre prometeu ao governo que não vai permitir a prorrogação da CPI do INSS, que pelo prazo atual deve terminar já em 28 de março. Esse movimento de Alcolumbre foi comunicado tanto às lideranças petistas no Congresso, como a assessores do próprio presidente Lula. Deixa eu explicar para vocês o que acontece aqui. Nós temos em Brasília, e eu consultei, o Caivano estava aqui comigo hoje, várias pessoas sobre o assunto, e ninguém está entendendo nada disso aqui. Então vamos imaginar o seguinte. Em Brasília, no que diz respeito ao Lulinha, existem duas vertentes de investigação. A primeira vertente de investigação é a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do INSS. É uma investigação feita pelos parlamentares. Os assuntos que geram polêmica nessa CPMI do INSS foram, em princípio, sorteados para a relatoria no STF, que é o órgão do judiciário ao qual cabe dirimir dúvidas da comissão que está aqui nos parlamentares. Foi sorteado no STF o André Mendonça como relator. E, em terceiro lugar, algo diferente, totalmente diferente, seja da CPMI do INSS, seja da instância suprema do judiciário a dirimir conflitos de interesse da CPMI do INSS, nós temos o caso do Banco Master no STF. Caso que estava com Toffoli, que nunca deveria ter estado com Toffoli, mas que com ele esteve em razão de a CPMI ter chegado ao nome de Daniel Vorcaro. Depois de muita polêmica, vocês lembram aquela reunião dos ministros, e os ministros tiveram o azar da redistribuição da relatoria cair também com André Mendonça, que cumula, portanto, duas funções. Ele é relator do caso Banco Master no STF, ele é o relator para dirimir desentendimentos na CPMI do INSS e a própria CPMI do INSS, que é um processo investigativo dos parlamentares. O André Mendonça, no caso do Banco Master, já tinha autorizado a Polícia Federal a quebrar o sigilo bancário, fiscal, isto é, tributário, telefônico e telemático, que envolvem todos os recursos digitais, do Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula. Isso se mantém. E o André Mendonça o fez de maneira muito inteligente, porque o sigilo
é a regra no direito brasileiro, ele diz o seguinte: ao delegado incumbido dessa investigação, ele fica proibido de reportar os resultados da quebra de sigilo ao seu superintendente, e o seu superintendente ou o próprio delegado ficam proibidos de relatar ao próprio chefe da Polícia Federal, que é o Andrei Rodrigues, muito ligado ao PT, muito ligado ao Alexandre de Moraes, muito ligado ao Paulo Gonet. Ora, isso foi feito aqui, na sede da ação do Banco Master que está no STF, que foi redistribuída para o André Mendonça. O que aconteceu com o Dino hoje começou aqui, na CPMI do INSS. A CPMI do INSS aprovou a quebra de sigilo bancário, tributário, telefônico e digital em geral, que é o telemático do Lulinha. E o que aconteceu? Os petistas foram muito espertos. E de todas as críticas que eu ouvi hoje, o Dino passou por cima do André Mendonça. O Dino desrespeitou o devido processo legal. Eu vou dizer aqui uma coisa que ninguém disse. Não, o Dino não passou por cima do André Mendonça. Opa! Não, o Dino não passou por cima do devido processo legal. Mas o drible da vaca da E veja, base governista. e veja como o petista é inteligente. E eu digo isso depois de ter consultado o próprio André Mendonça Caramba! no dia de hoje. Porque eu sempre que tenho uma análise feita em podendo, eu procuro os ministros envolvidos para saber se isso procede. E muito gentilmente o André Mendonça disse: não, você está certo. Caramba! Não houve aqui nenhuma afronta à minha autoridade. Vou explicar por quê. E aí você presta atenção agora, porque isso causou espanto para todo mundo. Quando a CPMI do INSS foi votar os requerimentos, inclusive a quebra de sigilo do Lulinha, a própria esquerda pediu: vamos votar em globo. Ou seja, você pega um blocão de coisas e vota tudo em conjunto simbolicamente. Aí você votou em globo a quebra do sigilo. Aprovou a quebra do sigilo, aí os próprios petistas que pediram a votação em globo falaram: é golpe, é golpe, é golpe. Com base em quê? Com base no regimento interno do Congresso, que diz o seguinte: você pode votar em globo matérias de aprovação legislativa e não matérias de quebra de direitos fundamentais como quebra de sigilo. Aprovado o sigilo em votação em globo, portanto, o que o Randolph do PT e o Paulo Pimenta, o Montanha do PT, fizeram? Foram ao STF para reclamar? Não, porque se eles fossem ao STF, eles teriam que entrar na ação cujo relator é o André Mendonça. Claro. O que o Randolph e o Pimentel fizeram? Foram atrás do Alcolumbre. O que o Alcolumbre tem a ver com a CPMI do INSS? Nada. Ele faz parte da comissão? Não. Não. Nada. Presidente do Ele é Congresso presidente e do do Senado, Congresso né? e do Senado. O Randolph e o Pimenta foram atrás do Alcolumbre para falar: olha, Alcolumbre, você que é presidente do Congresso e do Senado, sabe que no regimento interno a votação em globo só é possível para matéria legislativa, não para quebra de sigilo. Portanto, você pode anular com base no regimento interno. E o Alcolumbre, que também é muito inteligente, Uhum. ele falou: não posso.
Mas ele falou, não posso, por quê? Se o Alcolumbre tivesse dito, eu suspendo ou eu anulo a quebra de sigilo do Lulinha, os líderes da CPMI e do INSS, que são ligados à oposição ao Lula, iriam recorrer ao STF nos autos cujo relator é o André Mendonça. Sim. Mas a partir do momento em que o Alcolumbre diz não aos petistas, o que acontece? Esse não do Alcolumbre é um não em afronta ao regimento interno da casa. Claro. Portanto, não é um caso de viabilidade ou inviabilidade de ato da CPMI, mas um ato de inviabilidade ou viabilidade de ato do regimento interno. Logo, vem uma terceira, que é muito amiga do Lulinha, entra com um mandado de segurança. Eu espero que tenha sido sorteado, mas sabe-se lá Deus como é que caiu no colo do Dino. Uhum. Mas porque isso foi em relação ao não do Alcolumbre, que não tem nada a ver com a CPMI, e porque tem a ver com um ato do regimento interno e não com um ato da CPMI, é um mandado de segurança de matéria nova. Claro. E que tem a ver com o funcionamento do Senado, descolando-se, portanto, da CPMI. Veja então que Randolph, Paulo Pimenta e Alcolumbre agiram em conjunto. Porque o Randolph sempre procura o STF. Sim. Então, Randolph e Paulo Pimenta, vamos procurar o Alcolumbre, Perfeito. com base no regimento interno, e vamos esperar que ele diga não, ou vamos pedir para que ele diga não, porque se ele disser não, nós poderemos recorrer ao STF de maneira independente aos autos que são de relatoria do André Mendonça. Caramba. Porque nós estamos discutindo ato regimental e não CPMI. É isso. Olha o brilhantismo Caraca. disso tudo. Aí agora você vem e me diz, a cúpula da CPMI e do INSS pode reclamar dessa suspensão? Pode. Mas ela vai reclamar dessa suspensão nos autos em que o Dino é relator. Não o Mendonça. E não em que Não, o Mendonça é relator. Exatamente. Olha que genialidade. Boa. Olha que genialidade. É. Então, eles não feriram. Quando o direito ele é usado de uma maneira esperta, eu, na qualidade de advogado e professor de direito, acho bonito. Claro. Estratégico. Acho bonito. Acho realmente bonito. Mas o fato é que, se eu fosse ministro do STF, fosse analisar isso a fundo e fosse o André Mendonça, eu diria o seguinte: isso é abuso de direito, porque não tem finalidade lícita, tem apenas a finalidade de burlar um juiz, que no caso sou eu, que é dado como inimigo. Gustavo Segre. Cara, é brilhante a tua análise. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.